Olha, essa é uma daquelas histórias que quanto mais a gente mexe, mais complicada ela fica. A gente vai tentar montar aqui um quebra-cabeça de um dos casos de OVNIs mais bizarros, lá do comecinho da era dos discos voadores. Então vamos lá, a gente está falando de dois investigadores militares. Um acidente de avião fatal e uma caixa com evidências misteriosas que oficialmente nunca foi encontrada. Parece roteiro de filme, né? Mas é a história de uma investigação que era para ser de rotina e que acabou em tragédia e, claro, deixou um monte de perguntas no ar. E a pergunta que fica é: o que será que eles estavam investigando que era tão importante assim? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, algumas semanas antes desse acidente, para um encontro bem estranho que aconteceu nas águas de Puget Sound. Certo, então vamos para a primeira parte. Foi aqui que o encontro bizarro de um guarda costeiro deu início a tudo isso. Imagina a cena, 21 de julho de 1947. Harold A. Dahl, um guarda costeiro, está lá na sua patrulha perto da ilha Maury, no estado de Washington. Com ele estavam o filho, 2 tripulantes e até um cachorro. Um dia que tinha tudo para ser normal, sabe? Só que não foi. O que ele viu no céu naquele dia ia começar uma sequência de eventos com consequências, bem, fatais. De repente, ele olha para cima e o que ele vê? 6 objetos gigantescos. E o formato era esquisito. Tipo uma rosquinha, sabe? Com janelas redondas e um buraco bem no meio. E eles estavam ali, parados no ar, a uns 600 metros de altura. E não para por aí. Esses objetos começam a descer, e é aí que o Dahl tem a real noção do tamanho da coisa. Cada um deles tinha mais ou menos 30 metros de diâmetro. É enorme! E a situação fica ainda mais tensa. O relato do Dahl é de arrepiar. Um dos objetos centrais parecia estar com algum tipo de problema. Aí um segundo objeto se aproxima, meio que encosta nele, e eles ouvem um estalido surdo. De repente, começa a chover uma substância metálica que parecia uma escória, sabe? E essa chuva de destroços danifica o barco, fere o braço do filho dele e o cachorro que estava com eles morre na hora. Então, assim, não foi um avistamento pacífico, de jeito nenhum. Foi um evento perigoso, aterrorizante mesmo, para todo mundo que estava ali. Ok, então vamos para a segunda parte, a investigação. Porque a grande questão aqui é como que uma história local, por mais bizarra que seja, acaba virando um assunto de interesse militar. Bom, a coisa escalou bem rápido. Primeiro, o Dahl conta o que aconteceu para o superior dele, um cara chamado Fred Crisman. O Crisman vai lá, examina o barco danificado, vê as provas físicas, e aí, de alguma forma, os detalhes do avistamento vazam para a imprensa por um informante misterioso. Com a história na mídia, não teve jeito. Os militares enviaram 2 investigadores para Tacoma. Pronto. A história deixou de ser um relato pessoal e virou um caso oficial. Mas o mais curioso é a reação inicial do Crisman, o chefe do Dahl. A primeira coisa que ele fez foi acusar o Dahl de estar bêbado e de ter deixado o barco à deriva. Ou seja, ele não acreditou em nada, e é isso que torna tudo mais interessante, porque depois ele muda completamente de ideia. Esse ceticismo inicial faz a convicção dele mais pra frente ser ainda mais forte. E o Dahl, ele tinha provas físicas, ou pelo menos achava que tinha. Ele juntou amostras dos destroços metálicos que caíram do céu. E mais, ele tirou 5 fotografias dos objetos. Só que, quando os investigadores militares coletaram esse material, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Os negativos das fotos apareceram cobertos de umas manchas esquisitas, como se tivessem sido expostos a raio-x. A própria evidência virou parte do mistério. Então, o vazamento para a imprensa deu resultado. Os militares entraram na jogada de vez. O capitão Davidson e o tenente Brown, 2 oficiais da inteligência, chegaram na cidade com a missão de investigar tudo isso. E é aqui que a história toma um rumo trágico. Vamos entrar na parte final. O mistério não solucionado, que envolve o acidente e o desaparecimento. Ok, olha só o que aconteceu. Os investigadores, Capitão Davidson e Tenente Brown, terminaram a missão deles em terra. Entrevistaram as testemunhas e coletaram as provas. A carga principal deles? Uma caixa com aquelas amostras metálicas do Dahl. Eles embarcaram no avião B-25, partiram de Tacoma, mas o avião caiu só 25 minutos depois da decolagem, perto de Kelso. O resultado foi trágico. Os 2 investigadores morreram. E a caixa com as evidências? Oficialmente, nunca foi recuperada.
Quando a gente coloca tudo em uma linha do tempo, fica ainda mais arrepiante. Pensa bem, dia 21 de julho de 1947, o Harold Dalio tem aquele encontro aterrorizante. No início de agosto, o capitão Davidson e o tenente Brown chegam para investigar. No dia 1º de agosto, o avião deles cai, matando os dois. E logo depois, as testemunhas-chave, o Harold Dalio e o Fred Crisman, simplesmente desaparecem. É uma sequência de eventos muito, muito esquisita. E quando a gente diz que desapareceram, é sério. Ufólogos que tentaram investigar o caso anos depois, que tentaram entrar em contato com Dow e com Crisman, nunca mais conseguiram encontrar os dois. Eles sumiram. Os dois homens que estavam no centro de tudo isso se tornaram fantasmas, deixando para trás só essa história inacreditável. E aí a gente fica com a pergunta final, né? O que de fato aconteceu na Ilha Maury? Foi só uma coincidência trágica? Uma farsa muito bem elaborada que deu terrivelmente errado? Ou foi alguma outra coisa? O fato é que esse incidente continua sendo um dos maiores ICs da ufologia. Um mistério que nos deixa pensando sobre a conexão entre o avistamento, o acidente de avião e o silêncio que veio depois.